A frase que a gente vai defender aqui, do ponto de vista da nutrição, é uma frase bem importante. O Agni é um estado vibratório da água. O Agni é um estado vibratório da água. Você pode chamar isso de prana também, dado o contexto da aula. Mas quando você come um bolo que foi feito ontem às 6 da tarde e você come ontem às 6:30, esse bolo, ele está com a molécula de água dele, que é, digamos assim, a principal constituinte meio que de tudo, organizada, você pode chamar do carbono também, organizado em uma viúva, organizado em uma formação que gera uma informação para o teu sistema, um comando, um prompt. Quando você come comida fresca, a comida fresca alimenta o teu Agni. Porque comer comida fresca é comer água inteligente. A gente hoje em dia não tem um conceito de microbiota? Que você coloca bactérias para você ter um intestino com um sistema mais inteligente? Há 20, 30 anos atrás isso seria uma loucura. Ok? Do ponto de vista do que a gente está propondo aqui, a água do teu corpo ela pode ficar inteligente ou ela pode ficar burra. Porque ela pode estar numa frequência, ela pode estar numa informação, numa vibração, ela pode estar gerando ação sistêmica sobre o teu corpo que a nossa medicina ocidental não tem método para enxergar. É aquela história de que quando você corta os fios da rede de pesca para entender o que o nó faz, você, digamos, destrói o fenômeno composto. Então, todos os fenômenos sistêmicos, a nossa medicina ocidental, bastante cartesiana, newtoniana, mecanicista, and whatnot, ela não tem método para enxergar, porque ela não tem visão sistêmica sobre o processo da vida. Ela só tem visão analítica. Então, quando a gente diz que comida fresca organiza o prana do alimento, e aquilo dali vai ter um impacto sobre o teu Agni, é do ponto de vista contemporâneo dizer que o seu corpo ele fica programado com uma água melhor. Eu posso pegar um violão e tocar ele de uma forma desafinada, mas eu posso pegar o mesmo violão, a mesma pessoa e tocar ele de uma forma afinada. O prana, ele afina o teu Agni, porque o teu Agni depende do teu corpo para funcionar. Então, quanto mais você come uma comida em paz, se for o caso, oferecida à deidade, com um ambiente familiar agradável, num estado emocional agradável, mas isso está fazendo o seu corpo ter a capacidade de conversar pranicamente com aquele alimento. Quanto mais você está comendo no Instagram, estressado, fazendo outras coisas, com pressa, a chance desse prana estar ali é menor. Ah, vou fazer um Reiki Express aqui, beleza, nada contra. Mas entenda, presença é um elemento central da manifestação do prana. E como que a gente tem a nossa máxima, né? Uma vez por semana, certo? Você pega um almoço, pode ser no domingo, que seja. E você pratica uma presença de mindfulness enquanto você está cozinhando, enquanto você está comendo. E você vê o que acontece com o teu corpo quando você traz prana de presença para o ato de comer. Às vezes vai acontecer umas coisas esquisitas. Só de você pensar naquela comida, o teu corpo já vai fazer... Vocês já, às vezes, pegaram num pote e antes do, digamos assim, de você nem começar a cozinhar aquilo, o teu corpo já responder, a gente chama isso de esquisito. Chama isso de coincidência, chama isso de, no máximo, sincronia, mas a gente não chama isso de sintonia. A tua mão, a tua mente tem capacidade de perceber qual é o prana que você precisa mais naquele momento ou não. Então, o que a gente vai definir como comida fresca? Isso é um aspecto importante para a nossa sessão de hoje.
Comida fresca é aquela que ajuda a sua vitalidade a ficar mais proeminente e, de quebra, o teu sistema imunológico agradece. O que a gente vai definir como comida não fresca? Aquela comida onde você, na média, perde vitalidade de uma forma assintosa e você dá uns espirros, você começa a ficar meio mole, você começa a ficar meio disfuncional, porque na média você não percebeu que aquela comida ela não tinha prana, por mais que ela seja da Nutri, por mais que ela tivesse congelada, por mais que ela tivesse com todas as vitaminas, por mais que ela tivesse com todos os nutrientes, aquilo era um cadáver prânico. Aquelas frases boom do Namastê, ok? Então, muito da nossa comida saudável de hoje em dia, ela é um cadáver prânico. A visão ocidental, eu já vi bons nutricionistas, digamos assim, defendendo que faz muito mais sentido você congelar uma comida, porque a comida congelada ela vai manter os nutrientes que você precisa. Você não vai conseguir, na média, conversar com um nutricionista ocidental a noção de que a comida fresca é melhor. Na média, eles vão falar, o que importa é o nutriente. E a nossa vivência prânica vai ser o quanto que você está espirrando, o quanto que você está ficando com sono, o quanto que você está ficando cansado. Se você está ficando com sono, cansado, espirrando, é porque o teu fogo dentro do teu plasma está sendo doado para dar conta de fazer o BO daquela comida a princípio saudável congelada. Então são dois paradigmas diferentes. E é importante que fique claro que nem sempre esses paradigmas vão conversar com uma facilidade grande não, gente. Se essa pessoa que fez nutrição não for praticante de yoga ou qualquer outra prática mais sistêmica, dificilmente o que a gente está falando vai fazer sentido para essa pessoa e você fala, tudo bem. Faz parte de um paradigma diferente. Ficar dando murro em ponta de faca não necessariamente vai te levar adiante. Alguém quer fazer algum comentário?